Se alguém me perguntasse assim, professor, me dá aí um bizu aí para a prova de matemática, eu ia dar esse bizu aqui, ó. O triângulo retângulo 30, 60, 90, porque é um triângulo que aparece em todas as provas de matemática. Claro, provas que têm geometria, né? Então, já que esse triângulo aparece em todas as provas de matemática que tem geometria, você tem que estar muito familiarizado com ele para você ganhar tempo. Por exemplo, se alguém falar assim, no triângulo 30, 60, 90, o menor cateto vale 10. Quanto é que vale a área? Bom, aí você vai ter que descobrir quanto é que valem os outros lados, né, para poder saber a área. Pelo menos esse lado aqui vale isso, 10 raiz de 3. E se você precisar desse outro lado, é isso aqui, 20. Como é que eu fiz essa conta? É porque você tem que conhecer o triângulo 30, 60, 90 para você não ficar perdendo um tempão fazendo essas contas. Então, você tem que saber rapidamente, né, a proporção entre os lados desse triângulo para você ganhar tempo, porque ele aparece toda hora. É claro que para quem sabe trigonometria fica mais fácil, né? Você sabe que o seno de 30 é igual a meio e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí você aplica isso e fica fácil. Mas eu vou demonstrar isso aqui usando uma geometria bem básica, tá? Bem simples, para pessoal do ensino médio e do ensino fundamental também. Vamos começar do início. Tudo começou há bilhões de anos atrás, quando a Terra se formou e ainda não existia matemática. Até que um belo dia surgiu isso aqui, ó, o triângulo equilátero. Triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados iguais. Claro que os ângulos dele vão ser iguais também. São 3 ângulos de 60 graus. Você sabe que no triângulo equilátero, as alturas, as medianas e as bissetrizes são a mesma coisa, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar aqui a altura relativa ao vértice A do triângulo. Então está ali traçada a altura. É claro que essa altura vai ser também ao mesmo tempo bissetriz e mediana. Já que ela vai ser bissetriz, ela vai dividir esse ângulo de 60 graus em 2 ângulos de 30 graus. 30 graus, 30 graus. E já que você sabe que todos os ângulos do triângulo equilátero são ângulos de 60 graus, então aqueles outros ângulos ali são 60 graus. Olha que beleza! Você tem aqui um ângulo de 90 graus, porque isso aqui é uma altura. Você tem aqui um ângulo de 60 graus, porque é um triângulo equilátero. E você tem aqui um ângulo de 30 graus, porque no triângulo equilátero a altura é bissetriz também. Então você formou aqui um triângulo de ângulos 30, 60 e 90. Aliás, na verdade, você formou 2, né? Então, o triângulo 30, 60, 90 nada mais é que um triângulo equilátero cortado ao meio por uma altura. E, aliás, no triângulo equilátero, a altura também é mediana, né? Então, a altura vai dividir esse lado ao meio. Então, esse pedaço aqui vale a metade do lado. Então, se a gente chamar os lados do triângulo de A, então isso aqui é lado A e aqui lado A, esse pedacinho aqui vai ser a metade do lado A, quer dizer, vai ser A sobre 2. Então, está aí o nosso triângulo 30, 60, 90. Então, o que a gente já sabe sobre ele? Ele é um triângulo retângulo, claro, porque tem um ângulo de 90 graus, né? 30, 60, 90. Então, ele tem um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. A hipotenusa vale, digamos que a hipotenusa seja A, que originalmente era o lado daquele triângulo equilátero. Esse cateto aqui, que é o cateto menor, vale a metade da hipotenusa, A sobre 2. Então, no triângulo 30, 60, 90, nós já conhecemos os valores dos ângulos, claro, 30, 60 e 90. Duh. Ele é o triângulo 30, 60, 90. Pois é, os ângulos já são conhecidos. Agora, você tem que conhecer também os lados. Claro que se você tiver numericamente, dá para você calcular os lados todos. Só tem um problema. Eu ainda não sei quanto é que vale esse lado aqui, que é o cateto maior, que originalmente era a altura daquele triângulo equilátero.
Então, a gente tem que calcular essa altura aí. Claro que essa altura vai ser calculada em função de A. E o que nós vamos usar para calcular isso? Vamos usar o bom e velho Teorema de Pitágoras. Olha aqui. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos calcular isso aqui. Olha aqui. O que é essa conta que eu escrevi aqui? Isso aqui é h ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado, que é o quadrado disso aqui, é igual a ao quadrado. Então, aplicamos aqui o Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E agora, o que aconteceu aqui? Nós passamos esse termo a sobre 2 ao quadrado para o segundo membro da equação, então ficou com sinal negativo, né? Então, ficou h ao quadrado é igual a ao quadrado menos a sobre 2 ao quadrado. E agora fizemos o que aqui? Elevamos aqui ao quadrado essa fração a sobre 2, né? Então, quadrado do numerador, quadrado do denominador, certo? E agora, o que aconteceu aqui? Nós fizemos essa subtração aqui. Fizemos a diferença entre esse valor e essa fração. Claro que você sabe fazer isso, né? Então, reduzimos todo mundo ao mesmo denominador. Isso aqui ficou 4a2 sobre 4. Subtraindo a2 sobre 4, sobrou 3a2 sobre 4. E, finalmente, o que fizemos aqui? Extraímos a raiz quadrada de todo mundo, né? Então, se isso aqui é h ao quadrado, mas eu quero saber o valor de h, então foi só extrair a raiz quadrada de todo mundo. A raiz de a2 vai ser a raiz de 3 está indicada aqui, raiz de 3, e a raiz de 4 é 2. Então, está aí o valor da altura, a raiz de 3 sobre 2. Olha aqui, a raiz de 3 sobre 2. O que isso significa? Significa que se você souber um dos lados do triângulo 30, 60, 90, automaticamente você tem como calcular os outros dois lados. Por exemplo, se você sabe esse lado maior aqui, se você dividir por 2, você fica com o lado menor. E sabendo o lado menor, você vai fazer o que para achar esse cateto aqui, hein? Observe que essa expressão, a raiz de 3 sobre 2, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Essa altura, a raiz de 3 sobre 2, é a mesma coisa que a sobre 2, que você tem aqui, multiplicado pela raiz de 3. Então, a sobre 2 multiplicado pela raiz de 3. Então, você pega esse lado e multiplica pela raiz de 3, você fica com esse lado. Vamos ver uns exemplos aqui. Certo? Então, digamos que você tenha um triângulo 30, 60, 90 que tenha isso aqui. Que tenha uma hipotenusa igual a 8. Então, a gente tem que calcular quanto é que valem os outros dois lados do triângulo. E aqui, você lembre disso aqui, ó. Olha aqui a cola. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a proporção entre os lados do triângulo 30, 60, 90, né? O cateto menor vale a metade da hipotenusa. E o cateto maior é igual ao cateto menor vezes a raiz de 3. Acabamos de mostrar isso, né? Inclusive, tem uma frase que você sempre tem que lembrar. O cateto oposto a 30 vale a metade da hipotenusa? Pois é consequência disso aqui que a gente acabou de apresentar. Certo? Então, se essa hipotenusa é 8, quanto é que vale esse cateto aqui? O cateto oposto a 30 vale a metade da hipotenusa. Porque aqui é A e aqui é A sobre 2. E quanto é que vale o outro cateto? É só você multiplicar esse cateto aqui por raiz de 3. Olha aqui. 1 raiz de 3. Só multiplicar por raiz de 3. Então, isso aqui é 4, a metade de 8, e esse aqui vai ser 4 vezes raiz de 3. Fácil, né? Agora, e se, por exemplo, a gente conhecer o valor desse cateto aqui? Digamos que esse cateto aqui vale 10. Poxa, então você sabe que a hipotenusa vale o dobro. Então, a hipotenusa vai valer 20. E quanto é que vale esse outro cateto aqui? É só você pegar o cateto menor e multiplicar por raiz de 3, né? Lembre disso. Então, esse cateto aqui vai ser 10 vezes raiz de 3. Muito fácil. Certo. Agora, se você tem o cateto maior conhecido, como é que a gente calcula os outros?
É a mesma ideia, você tem que aplicar toda hora a proporção entre esses lados aqui. A razão entre esses lados é 1, raiz de 3 e 2. Quando você sabe o cateto maior, quer achar o menor, é só você dividir por raiz de 3. E sabendo esse cateto menor, é só você multiplicar por 2 e aí você tem a hipotenusa. Então, 7 raiz de 3 dividindo por raiz de 3 vai dar 7. O raiz de 3 vai cancelar, né? Vai ficar 7. E para saber a hipotenusa, é só multiplicar por 2 o cateto menor. Então, a hipotenusa vai ser 14. É mais rápido você fazer isso aqui do que ficar armando o teorema de Pitágoras, fazendo 14 ao quadrado, etc. Né? Melhor assim. É bem melhor você lembrar essa simples proporção entre os lados desse triângulo. Agora, vamos fazer mais um? Digamos que você conhece ali o cateto maior é igual a 6. Então, primeira coisa que você vai fazer, encontre o cateto menor. Qual é a conta que eu faço? Eu vou dividir esse valor aqui por raiz de 3. Lembre-se disso. Então, quanto é que é 6 dividido por raiz de 3, hein? Olha só. 6 é 2 vezes 3. Aí você pega esse 3 e divide por raiz de 3. Vai dar quanto? Raiz de 3. Então, vai sobrar 2 raiz de 3. Claro que você sabe que para mexer com geometria, você tem que ser craque em quê? Cálculo de radicais, que é uma parte da álgebra que a gente estuda aí no 9º ano, né? Porque toda questão de geometria usa cálculo de radicais. Tá, então eu peguei o cateto maior, dividi por raiz de 3 e deu isso aqui. E a hipotenusa? É só multiplicar por 2. A hipotenusa é o dobro do cateto menor. Então, o dobro de 2 raiz de 3 é 4 raiz de 3. E mais umzinho para terminar. Digamos que você tem ali o valor do cateto maior igual a 5. E agora, você tem que dividir ele por raiz de 3 para encontrar esse cateto menor aqui. Mas como é que eu vou dividir? 5 dividido por raiz de 3 não dá para dividir. É 5 sobre raiz de 3. Você tem que usar cálculo de radicais. Como é que é esse cálculo? Ó, eu vou fazer bem rápido porque não é uma aula de cálculo de radicais, tá? A gente tem aqui no canal aula de cálculo de radicais. É o seguinte. Você vai pegar o cateto maior e vai dividir pela raiz de 3, assim. Nos outros dois exemplos, deu para dividir direto. Mas aqui, 5 não é múltiplo de raiz de 3. Então, você coloca ali o raiz de 3 dividindo. Já está pronto. Mas é conveniente, é bom você racionalizar o denominador. Então, vamos multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por raiz de 3. Aí aqui vai ficar 5 raiz de 3 e esse denominador vai virar 3. E a hipotenusa? A hipotenusa é só pegar o dobro disso. Pega o dobro do cateto menor. Então, é o dobro de 5 sobre raiz de 3, que vai ser 10 sobre raiz de 3. Ou então você pega o dobro desse aqui, né? Vai ficar 10 raiz de 3 sobre 3. 10 raiz de 3 sobre 3. E veja bem, você conhecendo os 3 lados de um triângulo, você pode calcular tudo dele, né? Você pode calcular a área, por exemplo. Olha só, quando você conhece os 3 lados de um triângulo, se você precisar do perímetro, é só você somar os 3 valores aqui. Não precisa decorar fórmula para isso, né? Claro, você tem que lembrar disso aqui, a proporção entre os lados. E se eu quisesse saber a área você calcula assim, base vezes altura sobre 2. É só pegar esses números aqui que você já tem e faz a continha. Não precisa decorar a fórmula para a área, não. É só você fazer base vezes altura sobre 2. Então, tá aí o triângulo 30, 60, 90. Você já tem como calcular tudo dele e você vai ver que ele aparece em todas as provas de matemática.